Olá pessoal, tudo bom? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a ideia de aceleração escalar, tudo bem? Mas antes a gente tem que retomar e aprofundar a ideia de classificação dos movimentos, tá? Então a gente pode classificar os movimentos de acordo com dois critérios, duas condições que se complementam, ou seja, uma condição, um critério completa o outro, tá? Então o primeiro critério é com relação à orientação na trajetória. Se eu tiver minha trajetória, o que pode estar acontecendo com o meu móvel? Indo para frente, né, a favor da trajetória, ou pode estar voltando contra a trajetória. Então, isso aqui é o nosso primeiro critério de classificação que a gente inclusive já viu. E o segundo é com relação ao comportamento da velocidade, né? O que vai acontecer com a velocidade desse móvel aqui conforme ele vai por aquela trajetória. Tudo bem? Então, com relação à orientação na trajetória, nós temos dois tipos. O movimento progressivo, que é aquele movimento a favor da trajetória, né? A trajetória está aqui, o móvel, vou desenhar meu carrinho aqui, ele está indo para frente, está indo a favor da trajetória. Neste caso, a velocidade é positiva, tá? O sinal positivo da velocidade me mostra isso, que o móvel está indo a favor da trajetória, está indo para frente. E o movimento pode ser também retrógrado, que é contra a trajetória, né? Se eu tiver a minha trajetória aqui, o meu móvel, ao invés de estar indo para frente a favor da trajetória, está voltando, tá? E neste caso a velocidade é negativa. Então aqui, galera, ó, movimento progressivo, velocidade positiva, móvel está indo para frente. Movimento retrógrado, velocidade negativa, móvel está indo para trás, tá? Então, ó, repara que aqui a gente tem dois móveis a 70 km por hora. Um a 70 km por hora positivo, né? Com um movimento progressivo, porque ele está indo a favor da trajetória. E esse outro aqui, ó, a menos 70 km por hora, velocidade negativa, o movimento dele é retrógrado, ele está contra a trajetória, tudo bem? E o segundo caso, né, o segundo critério, é com relação ao comportamento da velocidade. O que acontece com a velocidade enquanto o móvel está se movendo, certo? Então, nós podemos ter um movimento uniforme, que é aquele que a velocidade é constante, tá? Então, ó, se eu tiver minha trajetória aqui, durante todo o trajeto, vou desenhar uma bolinha aqui, tá? Durante todo o trajeto, a velocidade do móvel não muda. Vamos supor que seja 10 metros por segundo. A velocidade dele vai ser sempre 10 metros por segundo, não vai aumentar e nem vai diminuir, tudo bem? O tipo de movimento mais comum no nosso dia a dia é o movimento variado, que é aquele movimento que a velocidade está mudando conforme passa o tempo. Tem momentos que a velocidade pode aumentar, no caso o movimento é acelerado, e vai ter momentos que a velocidade pode diminuir, tá? Então, o movimento é acelerado, esse símbolo aqui, tá? Este símbolo aqui, ó, do número entre duas barrinhas é o símbolo matemático do módulo, tá? A definição matemática de módulo ela é meio complicadinha, mas vamos nos ater à ideia básica. O módulo de um número, vou pôr aqui, por exemplo, módulo de 8 e módulo de menos 8. É basicamente o número sem o sinal. De maneira muito simplificada é isso, tá? Então, módulo de 8 é 8, o número sem sinal. Módulo de menos 8, 8 também, o número sem sinal, tá? Então, um movimento é acelerado quando o módulo, ó, da velocidade aumenta com o passar do tempo, tá? Já o movimento vai ser do tipo retardado quando o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo, tá? Então, ó, movimento uniforme. O valor da velocidade mantém-se constante. Por exemplo, 10, né, metros por segundo, 10 metros por segundo. Então, durante todo este tempo, o valor da velocidade aumenta, certo? E mantém-se igual, perdão.
E como a velocidade é a mesma, o veículo vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, se ele tiver 10 metros por segundo, a cada 1 segundo ele vai percorrer 10 metros. Então, 1 segundo, 10 metros, mais 1 segundo, 10 metros. Tudo bem? Já no movimento acelerado, o valor da velocidade aumenta, tá? Então, se aqui, por exemplo, era 10 metros por segundo, se é um movimento acelerado, o motorista pisou no acelerador, depois de um tempinho, a velocidade foi para 15 metros por segundo. Depois de um tempinho, a velocidade era, por exemplo, 20 metros por segundo. Repara uma coisa, como a velocidade dele está aumentando, ele vai percorrer distâncias cada vez maiores no intervalo de tempo igual. Então, se eu falar que daqui até aqui gastou 1 segundo. Como a velocidade dele era 10 metros por segundo, aqui ele andou 10 metros. Daqui até aqui foi mais 1 segundo. Só que como a velocidade dele era maior, repara que a distância que esse móvel percorreu foi maior. Se aqui a velocidade era de 15 metros por segundo, neste 1 segundo o móvel percorreu uma distância de 15 metros. Certinho? E no movimento retardado, o valor da velocidade diminui. Então vamos falar, por exemplo, que aqui a velocidade do móvel era de 20 metros por segundo. Aí o cidadão, o motorista, pisou no freio, a velocidade foi para 15 metros por segundo, porque ela foi diminuindo, né? Aqui continuou diminuindo, foi para 10 metros por segundo, 5 metros por segundo, até o ponto que ele para. E neste caso, nessa situação, como a velocidade do móvel, né, do veículo, vai estar diminuindo, as distâncias que ele vai percorrendo vão ficar cada vez menores. Então, se daqui até aqui passou 1 segundo e ele estava com essa velocidade, ele percorreu uma distância de 20 metros. Mas a velocidade dele foi diminuindo. Agora está em 15 metros por segundo e em 1 segundo ele percorreu 15 metros. Continuou diminuindo a velocidade. Mais 1 segundo, 10 metros percorridos. E vai indo assim até o móvel parar se continuar desse jeito. Tudo bem? Aí agora que a gente já sabe classificar os movimentos, a gente vai definir uma grandeza física nova, que é a aceleração escalar média, tá? É uma grandeza que me mostra como que a velocidade do móvel foi variando com o passar do tempo. Por exemplo, eu tenho esse móvel aqui. Então, repara que aqui é o início do movimento, né? Tempo igual a 0, quando ligou o cronômetro. E a velocidade do móvel era 0. Então, a gente fala que quando a velocidade do móvel era 0, né? Ele partiu do repouso, né? Repouso, lembra que ele estava parado. Se está em repouso, velocidade é 0, né? Então, o móvel partiu do repouso e, depois de 1 segundo, a velocidade dele era 5 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, né? Daqui para cá foi 1 segundo de movimento, a velocidade dele era 10. Mais 1 segundo de movimento, né? No cronômetro estava marcando 3 segundos, a velocidade dele foi para 15. O que a gente percebe? A velocidade, a cada 1 segundo que passou, essa velocidade aumentou 5 metros por segundo. Ou seja, 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Foi de 5 em 5, 0 para 5, 5 para 10, 10 para 15 e por aí vai. Tá? Olha essa outra situação, no movimento retardado. Aqui a velocidade do início era 20 metros por segundo, não é? Daqui para cá foi 1 segundo que se passou e a velocidade foi para 15. Então a gente tem um movimento retardado. Passou mais 1 segundo
velocidade foi de 15 para 10, ou seja, 5 metros por segundo a menos. Daqui para cá mais um segundo, e a velocidade diminuiu 5 metros por segundo. Daqui para cá mais um segundo se passou, até que o móvel parou, ou seja, ele foi para o repouso, né? Então, no exemplo de cima, o móvel partiu do repouso, ele estava parado e começou a se mover, e aqui ele foi para o repouso, certo? Ou seja, ele parou. O que a gente percebeu aqui? A cada 1 segundo, a velocidade do carro diminuiu em 5 metros por segundo. Perceberam aqui, ó, que o ritmo, por assim dizer, né, foi o mesmo. Agora a gente vai ver como que se faz o cálculo dessa aceleração, tá? Então aqui a gente tem a nossa trajetória e a gente tem o nosso móvel, tudo bem? No instante t0, no instante inicial, no início do meu estudo, esse móvel tinha uma velocidade v0, uma velocidade inicial, tá? Bom, o móvel veio pela trajetória, né? Quando chegou lá no final da trajetória, esse móvel aqui, na hora que eu olhei lá no cronômetro, estava indicando um tempo final t0, e a velocidade dele é v, né? Movimento variado, velocidade mudou de um valor inicial para um valor final, igual naqueles exemplos anteriores, certo? O que a gente percebe? Daqui para cá, a gente teve uma variação de velocidade, tá? Então, a gente teve aqui uma variação de velocidade, que é o quanto essa velocidade diminuiu. Tudo bem? E, para ocorrer essa variação de velocidade, ocorreu um certo tempo, né? Esse ΔT aqui é o que a gente chama de intervalo de tempo, tá certo? Então, para ocorrer isso, teve um certo intervalo de tempo. Para a gente calcular a aceleração, que a gente indica pela letra A, né, tem livro que ainda põe um Mzinho aqui embaixo de aceleração média, tá? Você vai pegar esse ΔV, essa variação de velocidade, que é o quanto a velocidade do móvel mudou, e vai dividir pelo ΔT, que é quanto tempo gastou para essa velocidade se alterar. Tudo bem? Nós utilizamos as unidades de medida, tá? As unidades de medida que a gente usa são do SI, né? Que é o Sistema Internacional. Aqui a gente não usa quilômetro por hora, a gente usa só o Sistema Internacional. Então, lembra que no Sistema Internacional, o ΔV, a variação de velocidade, é em metro por segundo e o ΔT em segundos, tá? Isso aqui, se eu combinar, vai dar metro por segundo dividido por segundo. Se eu fizer as continhas de divisão de fração, a gente vai chegar que a unidade de medida da aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá bom? Então, unidade de medida de aceleração, metro por segundo ao quadrado, ok? Bom, vai ficar mais fácil para a gente entender se usar exemplos, né? Então, primeiro exemplo. A gente vai lembrar que para resolver questões de cálculo, né, primeiro leia com atenção a questão, vai vendo o que ele te passou, vai vendo o que ele quer e depois você vai fazer cálculo. Então, a primeira coisa que ele me falou está assim, ó, um veículo parte do repouso. Bom, se ele parte do repouso, né, o que a gente já sabe? Né, que ele estava, que esse veículo aqui, ó, estava parado, né? O veículo estava parado, tudo bem?
Tá, e o que aconteceu depois que ele partiu de repouso? Ao fim de 4 segundos, ou seja, gastou 4 segundos para alguma coisa acontecer. A velocidade dele, então, depois de 4 segundos, foi para 20 metros por segundo. Tudo bem? Ele pediu para calcular a aceleração escalar média do veículo nesse intervalo de tempo. Certo? Então, o que a gente faz primeiro? A gente pega e tira os dados. Tá? Então, dados, informações. Primeira coisa, se ele partiu do repouso, velocidade inicial era 0. Né? Dá até para fazer um desenhozinho aqui, ó. Vamos pegar e desenhar um veículo aqui, ó, meu carrinho. Então, a velocidade inicial dele era 0, né? Aí, depois de 4 segundos, ele estava lá na frente, certo? E a velocidade final dele foi para 20 metros por segundo. Tudo bem? Então, pelo esboço, dá para a gente perceber o que aconteceu no começo e o que aconteceu no final. E aí a gente já sabe que a velocidade final dele, então, é 20 metros por segundo. E o ΔT, o intervalo de tempo, são 4 segundos. A questão pediu aceleração. Tá? Repara que aqui todas as unidades de medida estão no sistema internacional, né? Então a gente pode trabalhar com elas tranquilo. Agora a gente vai para a parte dos cálculos, né? Se eu tenho velocidade final e inicial, primeiramente eu preciso do ΔV, porque lembra que a aceleração eu vou ter que dividir o ΔV pelo ΔT, não é? O ΔT eu já tenho, então essa parte eu já tenho, só falta o ΔV. E o ΔV, velocidade final, menos a inicial, certo? Então, velocidade final 20, menos a inicial 0, 20 menos 0, 20 metros por segundo. Tudo bem? Então, essa parte aqui eu já tenho. Só jogar para calcular a aceleração. Então, agora nós calculamos a aceleração. A aceleração, ΔV, dividido pelo ΔT, certo? E escreva a fórmula para guardar ela. No lugar do ΔV eu ponho 20, que eu calculei separado. No lugar do ΔT a gente põe os 4 segundos. E 20 dividido por 4, 5 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? A cada 1 segundo, a velocidade do móvel aumentou em 5 metros por segundo. Isso aqui em média, tá? Segundo exemplo, um piloto de rally dirigia o seu carro com essa velocidade aqui. Então, isso aqui, ó, se ele estava com a velocidade de 20 metros por segundo, é o início do nosso estudo, não é? Quando acionou os freios e parou. Se ele parou, lá no final do movimento dele, né, a velocidade dele é 0. Ele foi para o repouso. E para ele parar, gastou 4 segundos. Tudo bem? Então, questão está perguntando assim. Determine a aceleração escalar média imprimida, dada pelos freios ao carro. Tudo bem? Então, já li a questão, já sei do que ela está me falando, tiro os dados para me organizar. Dessa vez, a velocidade inicial é 20 e a velocidade final é 0. Por quê? Ele estava com essa velocidade e foi parar com essa velocidade. E o tempo que ele gastou para parar foram 4 segundos. Calcula a aceleração. Repara que essa questão é bem parecida com a outra. Você lembra que a aceleração você calcula fazendo ΔV dividido pelo ΔT, não é? O ΔT você já tem, mas o ΔV você não tem. Então, o que você faz? Calcula primeiramente o ΔV com a mesma formulazinha.
velocidade final menos a inicial. Cuidado na hora que jogar os dados, né? Porque a velocidade final aqui é 0, ele parou. E a inicial era 20, ele estava com essa velocidade. Então, ΔV menos 20 metros por segundo. Isso aqui quer dizer que ele diminuiu a velocidade, né? Ele pisou no freio, por isso que a variação da velocidade deu negativa, certo? Agora eu já tenho ΔV, podemos calcular a aceleração. Então, a aceleração é igual a ΔV por ΔT. O ΔV é menos 20, o ΔT é 4. Lembra que esse 4 aqui está positivo, porque na hora que você for fazer essa continha de divisão, você vai ter que fazer a regra de sinal. Negativo com positivo, na hora da divisão e da multiplicação, dá negativo. 20 por 4, 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração. Certinho? Exemplo 3, dessa vez uma questãozinha da FUVEST. Tá? Então, partindo do repouso. O que isso aqui quer dizer que nós já vimos? O avião, nesse caso aqui, estava parado. Tá? Ele foi percorrendo a pista e atingiu essa velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Tá? Pergunta, qual é o valor da aceleração média? E ele pediu em metros por segundo ao quadrado, ou seja, ele pediu em unidades do sistema internacional. Tá? Então, vamos tirar os dados primeiro. Velocidade inicial era 0, porque ele partiu do repouso, ele estava parado e começou a se mover. Velocidade final, 360 km por hora. E o ΔT, 25 segundos. Tudo bem? Bom, ele quer a aceleração e me pediu essa aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tem que ficar atento com isso, ó. Sistema internacional, tá? Bom, se eu quero a aceleração, eu sei que eu vou dividir ΔV por ΔT, não é assim? O ΔT eu já tenho e o ΔV não, igual nos outros dois itens ali. Então, na hora que eu for fazer os cálculos, primeiramente, a gente vai converter essa velocidade final para o sistema internacional, né? Lembra que quilômetro por hora não é sistema internacional. E para a gente fazer isso aqui, a gente lembra da regra do 3,6. Quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou lá e pego o valor e divido por 3,6. Então, peguei os 360 km por hora ali do avião, dividi por 3,6, a velocidade final dele, isso aqui é a velocidade final dele, é de 100 metros por segundo, tá? Transformei. Agora, a gente pode calcular o ΔV, a variação da velocidade, fazendo velocidade final, que é os 100 metros por segundo, menos 0, já que ele partiu do repouso, né? E o ΔV, 100 metros por segundo. Tudo bem? Finalmente, a gente calcula a aceleração. ΔV por ΔT, para lembrar a fórmula, escrevo ela. No lugar do ΔV, o 100, que a gente já encontrou ali em cima. No lugar do ΔT, 25 segundos. E eu dividindo 25 por 100, 4 metros por segundo ao quadrado, que é a minha unidade de medida de aceleração lá do sistema internacional. Certinho? Exemplo 4, né? O último exemplo. Ele está me falando assim, as tabelas abaixo. Né? Repara que até agora a gente veio mexendo apenas com informações dadas no exercício, mas a gente tem que saber interpretar outras linguagens. E tabela é uma linguagem muito comum, tanto em física, como em matemática, como em química. Tá? Então, essas tabelas vão fornecer para a gente as velocidades escalares de 3 partículas em função do tempo. Né? Então, aqui está a letra A, depois tem a B, depois tem a letra C. Então, repara uma coisa, conforme passa o tempo, ele vai me mostrando o que aconteceu com a velocidade. Esse zero aqui, né, o tempo igual a zero, é o início, quando você pegou e ligou o cronômetro. Tá? Lembra quando você liga o cronômetro, ele está marcando zero. E depois ele vai indicando 1, 2, 3 segundos e por aí vai. E aqui ele me mostra, quando estava marcando zero lá no cronômetro,
o móvel já estava a 5 metros por segundo. 1 segundo depois, a velocidade foi para 8, depois foi em 11, depois foi em 14. Tudo bem? Então, primeira coisa, classificar esses movimentos em progressivo ou retrógrado e em acelerado ou retardado. E, por fim, calcular a aceleração. Bom, para a gente ver se o movimento é progressivo ou retrógrado, eu posso olhar se eu tiver o desenho da trajetória, né? Se o móvel estiver a favor da trajetória, o movimento é progressivo. Se o móvel estiver contra a trajetória, esse movimento é retrógrado, não é? Ou, se eu não tiver figura, eu vou olhar no sinal da velocidade. Se a velocidade for positiva, for maior do que zero, movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, for menor do que zero, movimento retrógrado, tá? Então, ó, primeiramente, classificando aqui o movimento. Como a velocidade é positiva, ó, 5, 8, 11, 14, o movimento vai ser progressivo. E para classificar em acelerado ou retardado, eu olho no módulo da velocidade. Repara que a velocidade aumentou, ó, 5, 8, 11, 14, movimento acelerado, certo? Agora, para a gente calcular a aceleração, vamos ver os dados que a questão nos passou, né? A gente começa com os dados. Então, velocidade inicial é 5 metros por segundo, que é a velocidade dele lá no comecinho do estudo. Velocidade final, 14 metros por segundo, porque é a velocidade dele lá no finalzinho do meu estudo, certo? E o ΔT, 3 segundos, né? Daqui para cá, 3 segundos se passar. A aceleração eu quero. Bom, se eu tenho tudo em metro por segundo, tudo em segundos, eu já estou no sistema internacional e fico feliz. Próximo passo, fazer os cálculos e, primeiramente, calculo o ΔV, né? Que lembra que a aceleração, você vai pegar e vai dividir o ΔV pelo ΔT, certo? Então, escreva a fórmula do ΔV, velocidade final menos a inicial. Velocidade final é 14, velocidade inicial é 5, 14 menos 5, 9 metros por segundo, certo? Agora que eu tenho o ΔV e o ΔT, a gente pode calcular a aceleração. Escreva a fórmula, ΔV sobre ΔT é a aceleração. Substitua os dados, ó, no lugar do ΔV vai 9, no lugar do ΔT é 3. E se eu fizer 9 por 3, 3 unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Mesma coisa aqui na letra B. Classificar primeiro os movimentos, né? Repara que agora a velocidade dele está negativa. Então, como a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, né? Se eu for fazer um esboço, ao invés do objeto estar indo para frente ali na trajetória, né? Se eu tiver aqui a minha trajetória, ao invés do objeto estar indo para frente, ele está voltando, ó. Menos 6, depois de um tempinho foi para menos 10, tá? E uma coisa, se eu quiser calcular o módulo, né, que para eu classificar o movimento em acelerado ou retardado, eu vou olhar para o módulo da velocidade. Módulo de menos 6 é 6, eu tiro o sinal. Módulo de menos 10 é 10. Módulo de menos 14, 14. Módulo de menos 18, 18, tá? Lembrando que a gente só vai usar o módulo aqui para fazer essa classificação de movimento em acelerado ou retardado. No restante dos cálculos, o sinal é utilizado sim, tá? Repara que o módulo da velocidade aumentou. Foi 6, 10, 14, 18. Se o módulo da velocidade aumenta, movimento acelerado, certo? E agora a gente calcula essa aceleração tirando os dados primeiro. Velocidade inicial é menos 6, cuidado com o sinal. Velocidade final é menos 18, tá? Cuidado de novo com o sinal. E o ΔT são 3 segundos, né? A aceleração é o que eu quero.
Lembra que a aceleração é ΔV dividido pelo ΔT, certo? O ΔT eu já tenho. E o ΔV, como eu tenho velocidade inicial e final, eu posso calcular, tá? Então, nos cálculos, primeiramente o ΔV, velocidade final menos a inicial, certo? 6, que é a velocidade final. Cuidado que ó, este negativo aqui é o negativo da regra, tá? Vou ter um negativo da regra. E o 18 estava negativo também. Então, vou ter esse menos 18 aqui, ó. Esse menos 18 é o negativo que o número já tinha. Tudo bem? E aí, o que eu tenho que fazer? Como a gente vai ter dois negativos ali juntinho um com o outro, ó, negativo da regra e negativo do 18, você vai ter que pegar e fazer uma regrinha de sinal, tá? Então, você vai ter que fazer uma regra de sinais, certo? Então, menos com menos fica mais. E o 6? O 6 continua negativo porque só tem esse negativo na frente dele. Não tem mais nenhum outro sinal para fazer regra com ele. Se eu devo 6 e tenho 18, sobra 12. Então, a variação de velocidade aqui, o ΔV, foi 12 metros por segundo, certo? Finalmente, nós calculamos a aceleração. Põe a fórmula para se lembrar dela, ΔV sobre ΔT. ΔV 12, ΔT 3, isso aqui a gente já tinha. 12 por 3, 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? E por fim, letra C. Repara que a velocidade era 12, foi para 15, para 10, para 5, não é? Para classificar o movimento, como a velocidade sempre esteve positiva nesse trecho que a gente está analisando, né? Sempre que como ela foi maior do que zero, o movimento ali foi progressivo, certo? Mas repara uma coisa, de 20 para 15, 15 para 10, 10 para 5, o módulo, o valor da velocidade diminuiu. Então, este movimento aqui vai ser do tipo retardado. Tudo bem? Calculando agora a aceleração, tá? Tira os dados. Velocidade inicial era 20, porque era a velocidade que ele tinha quando eu liguei o cronômetro, e o cronômetro estava marcando 0. Velocidade final é 5, tá? Que é a velocidade que ele tinha lá no finalzinho do nosso estudo. Este tempo gasto, o nosso ΔT, 3 segundos, e eu quero a aceleração, tá? Da mesma maneira que nós fizemos na letra A e na letra B. Nos cálculos, primeiro calculo o ΔV, velocidade final, menos a inicial. Substitui os dados, ó, velocidade final era 5, velocidade inicial era 20. 5 menos 20, menos 15, né? Então, a velocidade aqui diminuiu, tudo bem? Agora, nós podemos calcular a aceleração. ΔV por ΔT, escrevi a fórmula para lembrar dela. Menos 15 dividido por 3, né, que é o valor do ΔV menos 15, o ΔT é 3. Repara, lembra que o 3 está positivo, então vou ter que fazer uma regrinha de sinal, né? Menos com mais vai ficar menos, 15 por 3, 5. Tudo bem? Não esquece da unidade de medida de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Certinho, galera? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos.